de repente, a poesia, a rima, a prosa, porque seu nome rima. Jarida Raiz. A outra é pisciana. Veio ao mundo pela arte, pela beleza, pela palavra, pela sinceridade. Verdade e olho no olho são coisas muito importantes para essa mulher. A sua presença nos vence. Há muito tempo que de longe eu queria lhe dizer que te admiro. Admiro essa alma livre que você consegue ser. Essa mulher que está no mundo e que não veio ao mundo para fazer hora extra. Se ela fosse se apresentar, ela diria assim: vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu deixo e percebo os outros, passo os olhos nus ou vestida de muleta. Passado, presente, participa sendo o mistério do planeta. Seu nome é sua verdade, é sua encomenda. Seu nome é Renata Filito. Minha ídola. A mulher que conseguiu fazer em vida aquilo que eu acho que vou levar a vida toda para fazer. Coisa mais revolucionária que a gente pode fazer. Criar uma família negra estruturada em suas bases. Seus olhos são os olhos de Domênica. Nossa borboleta, nosso vendaval, nossa guerreira feminina. A tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. A tua presença silencia, atualiza a minha presença, a sua presença. É a coisa mais bonita em toda a natureza, a sua presença. É negra, 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 negra. Eliane Dias, presente. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pela organização aqui do Latinidades, na figura da Jaqueline e da Chaya. Agradecer a produção toda, a atenção da Bruna durante esse processo todo. Inicialmente eu vim inclusive com as minhas crianças e até isso estava pago. Isso é sororidade, isso é pensar nas necessidades das mulheres negras e no que é necessário, infelizmente, porque preciso de fome. Né? Então, assim, vir participar do Latinidades é o momento de encontrar vocês, conhecer essas mulheres maravilhosas, compartilhar um pouco do meu trabalho. E é um trabalho que eu faço com prazer, que eu, inclusive, descanso um pouco a partir dele. Obrigada pela apresentação maravilhosa, tive que ver, também te ajudo muito, por conta da hashtag que você criou, que é pensar sororidade para além das mulheres solteiras, né? Pensar justamente nessas outras mulheres que são as que também precisam muito de ajuda, mulheres com filhos, mulheres com mobilidade reduzida, enfim, várias situações que fogem desse feminismo, às vezes, idealizado. Eu sou uma pessoa que gosta de arte desde criança, cresci na Zona Leste de São Paulo, uma família negra, que com várias dificuldades resistiu por bastante tempo, meus pais se separaram tinha 20 anos, mas com certeza se não fosse minha mãe, talvez essa família não tivesse resistido há tanto tempo, né? Eu fiz a graduação, o mestrado e o doutorado, que eu acabei agora em março, em artes visuais. Acabei o doutorado numa quinta-feira e na segunda-feira seguinte eu já fui para o Ceará, para a cidade da Jaride, para Juazeiro do Norte, onde eu sou professora de História da Arte, na Universidade do Cariri, que é a UCA. E assim, durante essa minha trajetória, eu tenho tentado conciliar esse fazer da pesquisa com o fazer artístico, plástico, visual, que é uma necessidade minha. Vou apresentar alguns trabalhos para vocês. Hoje eu recebi uma entrevista e o entrevistador perguntou se mulher negra fazendo arte, se poderia ser uma arte sem protesto. Eu acho que pode ser uma arte sem protesto. Aliás, gostaria de dizer que eu acho que nós, mulheres negras, podemos tudo. Porque já fomos tão colocadas em caixinhas, né, em rótulos, então acho que é um momento de se permitir sermos o que nós quisermos.
Então pode sim, se quiser pintar só flores, pode pintar só flores. Inclusive uma grande artista baiana negra que faleceu recentemente, a Ida Maria, de Salvador, maravilhosa. Infelizmente, quando começou aqui no Brasil, ela pintava flores, né? Pintava mesas postas, pintava situações que tinham a ver com a criação dela. No meu caso, passa pela minha criação e passa sempre por uma busca do meu papel aqui nessa sociedade. Então, eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor. Vou começar meio com uma retrospectiva. Não sei se eu consigo chegar exatamente nos trabalhos de hoje, mas acho importante apresentar para vocês os trabalhos desde quando eu comecei a produzir mesmo, que é essa série Reexistir, que são trabalhos que eu fiz pesquisando arquivos de fotografias de famílias negras. A gente tem essa incógnita, né? Sabemos que somos bantus. Na verdade, os brancos são vários povos, né? Branco é o tempo linguístico. Sabemos que somos iorubás, axantes, malês. Somos de várias etnias, na verdade, somos meramente africanos. E esse trabalho tinha o intuito de pesquisar, ajudar essas famílias um pouco dessas memórias, né? Volta um pouquinho só, por favor. O trabalho anterior, esse que é a Escola do Esquecimento, inclusive, isso lá em 2000, ainda não tinha sido sancionada a Lei 10.639, mas eu já pensava muito nessa nossa invisibilidade dentro da escola, da universidade, e pensava nessa época sobre a escola como um lugar para se esquecer de quem somos, né? Na medida em que não se fala de cultura africana, nem afro-brasileira, e que a nossa história só é mencionada dentro da escola no momento que se fala da escravidão, mas não dos nossos saberes, né? Dos nossos ancestrais, mas a partir do momento do castigo e das economias que foram cultivadas pelos nossos ancestrais, era uma estratégia para nos fazer esquecer da nossa importância também, né? E sempre nos colocar no lugar de subalternidade. Então, esse trabalho fala um pouco sobre isso, por isso que é tudo apagado. Pode adiante. Então, essa série Reexistindo falava um pouco sobre existir novamente. As famílias negras e a minha família, a família de todos nós aqui, é um trabalho muito árduo, né? Pensar em estruturar a família negra. Eu também li um livro que chama A Senzala na Flor, do Robert Slaves. E é um livro lindo que fala da existência de famílias negras dentro das senzalas, né? Então a gente está caminhando agora, né? Com alguns grupos de homens como o Sistema Negro lá de São Paulo, que são homens repensando seus privilégios como homens negros, né? Mesmo numa sociedade que coloca estigmas na população negra, esses homens ainda fazem uso dos estigmas, né? De homens viris, que podem ter várias mulheres, e esses trabalhos se chamam tudo isso. Esse trabalho se chama Favela, ele é feito a partir de polaroides, que é um tipo de máquina fotográfica que deve estar no museu já hoje, né? E são fotos de várias pessoas negras de São Paulo e de Cachoeira. Eu quis fazer um contraponto, né? Cachoeira na Bahia, que é um lugar onde tem uma população visivelmente negra, e São Paulo, que é um lugar onde as pessoas enfatizam a ascendência italiana, né, dos paulistanos, quando na verdade tem um contingente negro que é enorme. Pode adiante. Aqui a avó e o vô, que eram meus vizinhos mineiros, que eu chamava de vó e de vô, que são nesse trabalho eu resolvi destacar, para pensar também nessa ideia de uma família extensa e estratégias que a população negra encontra para criar laços afetivos, né? Desde pensar na criação do candomblé no Brasil e a estruturação dele com famílias de santo, que é uma coisa linda e poética, até pensar na ideia de família extensa quando a gente agrega ao vizinho uma pessoa que está ali de passagem pela família como parente. Esse outro trabalho, Cola na Goma, que é um trabalho bem protesto mesmo, no sentido de, quando eu entrei na universidade, para mim foi um novo mundo que se abriu, né? Um novo mundo onde o preconceito era demonstrado de outra maneira, né? Os temas que eu queria estudar eram temas que os professores achavam que não precisavam ser estudados dentro da academia, e existia o preconceito em relação a quem vivia de longe, da periferia de São Paulo. Eu cresci em Itaquera, que é um bairro do extremo leste. E existe toda uma ideia, para quem é de classe média, da Pompeia, de Prodígios, que são os vários nomes lá de São Paulo, do que é essa sociedade da periferia, né? E isso me incomodava muito, porque são pessoas que nunca pisaram nesses
bairros, mas tinham toda uma ideia do que acontecia lá. E eu nunca tinha sido assaltada lá, fui assaltada na Vila Mariana, que é outro bairro norte. Então eu fiz um monte de fotos da Quadro 2, na Itaquera, onde eu cresci, mostrando esse cotidiano, e tirei muitas xerox e coloquei essas cópias das cenas cotidianas em bairros nobres de São Paulo. E essa série é uma série premiada que se chama Cola lá na Goma. Se você não cola na goma, a goma cola aqui, né? Goma pensando em casa, né? Como a gíria do pessoal do hip hop, e ao mesmo tempo pensando em cola mesmo, né? Dessa cola que é para colocar nos ambulantes. Daí são várias cenas do dia a dia, a gente andando de bicicleta, essa coisa que os meninos fazem de jogar o tênis na fiação elétrica, os prédios, as pessoas não fazem ideia do que era o prédio de uma Coab, né? Às vezes a pessoa está ali dizendo eu sou da classe média, mora numa kitnet de 30 metros quadrados, e o apartamento da Coab, que as pessoas falam que é minúsculo, tem 60, 70. E as pessoas não entraram num apartamento desses. Pode adiante. Aí tem outra série que se chama Não Conte com a Fada. São vários trabalhos que eu fiz, fazendo referência a esse universo infantil dos livros, de como as histórias de fadas, elas são nocivas para nós mulheres negras e para as meninas negras, né? Não só no sentido da não representação, que nós não nos vemos lá, mas da projeção da nossa salvação numa sociedade racista e machista a partir da figura de um homem, né? Que é a figura de um príncipe, né? Pode adiante. E daí tem vários aspectos, né? Meninos e meninas negras crescem sem se verem como possibilidades de pares em uma festa junina, né? Então, se não começa na festa junina, isso não vai ser possível na vida adulta, né? Então, esse trabalho fala sobre isso. Então, são imagens que eu fui recortando, colando, pintando, essa ideia do olho azul, né, que tem na nossa sociedade também, que é a cor dos olhos das princesas, e a beleza atrelada a essa cor de olho, né? Quando você fala, não, porque fulano tem até olho azul, então quer dizer que fulano já é bonito dentro desse padrão, né, que foi imposto. Pode adiante. Tem essa série que chama Afro-Retratos, para fazer um trocadilho com autorretrato. Eu trabalhei muito tempo em museus, parei a minha produção e chegou um momento que eu pensei, eu tenho que voltar a produzir, porque eu me formei para ser artista plástica, né? E daí eu comecei a fazer vários autorretratos meus e pensar em quem sou eu, né? E que eu sou um corpo, uma pessoa, uma indivídua no mundo, que a minha formação, ela é meio globalizada, como a de todas nós aqui. A gente fala português, para entrar na academia você tem que falar mais 2 idiomas estrangeiros, a gente come alimentos que vêm de vários lugares, as roupas que a gente veste elas são da China, os eletroeletrônicos também, nós assistimos filmes norte-americanos, as músicas também, muitas vezes. Coloca numa rádio em São Paulo, só toca música estrangeira, forró. Então, eu fiquei pensando nesse ser que eu sou, que é um ser que tem vamos dizer, um design africano, mas tudo que me constitui, eu tenho um pouco de africano, porque eu tive justamente a referência que volta lá no trabalho do Resistindo, né? A gente não ter essas informações, essas informações que a gente está correndo atrás, até agora, e vai correr atrás a vida toda, né? Então, são trabalhos onde eu peguei os retratos, os autorretratos, eu transpus para a pintura, as linhas desse meu corpo, do rosto, e eu tenho mulheres de vários lugares do mundo, né? Então, aqui é uma leilão típica, com a referência da cerveja, das oeiras geladas, que são tantas cervejas quanto as mulheres, a referência aos irmãos Grimm, que conectaram essas histórias da tradição oral que se transformaram nos contos de fadas. Pode adiante, por favor. Tem outros trabalhos que eu criei, como esse Arte Nouveau, que é pensando numa escola artística chamada Art Nouveau, que trabalha com referências à natureza, mas daí eu troquei aqueles desenhos do Clint com mulheres de cabelos lisos, né, longos, por imagens que fazem referência à beleza da mulher negra. Pode adiante. Então, coloquei blacks, coloquei greves e coloquei essas referências de plantas e flores. Aqui eu fiz várias iabás. Foi no momento que eu estava grávida do meu primeiro filho, e eu fiz todas as orixás grávidas, né? Pensando um pouco porque eu fiquei irritada de ver no carnaval, um grupo de carnaval que tem lá em São Paulo, com umas iemanjás sincretizadas. E eu pensei, gente, mas Iemanjá segue os mitos? E os mitos,
mostram que todas elas foram mães, né? Foram mulheres que se casaram, né? Que se separaram e brigavam. E eu fiquei pensando um pouco em resgatar essa ideia, né? De orixás são mulheres que dão a vida. Essa aqui, volta um pouquinho, essa anterior, dos chifres, ela é a Yansan, por isso que ela está com o chifre só. Tem um mito que fala, né, que ela vira búfalo, e que quando ela casa, ela guarda essa roupa de búfalo, e daí as outras mulheres, o marido dela, descobrem a roupa e começam a tirar o sarro dela, né? E daí ela veste a roupa e mata todo mundo. Só poupa os filhos dela, e ela fala para os filhos: eu vou deixar para vocês os meus chifres, e quando vocês precisarem, vocês me chamem. Porque daí ela foge para mata, né? Então, essa pintura é a capa do livro da Cidinha da Silva. Pode adiante. Aqui eu fiz uma Oxum, meio Maria Antonieta, né, cheia de cachos. Esse outro trabalho, que é um trabalho mais voltado para a ideia do pornográfico, do erótico, eu fui ficar nesse hotel, que é um hotel na Boca do Lixo, lá em São Paulo, na região da Luz, né? E eu fiz várias cartas de amor com desenhos pornográficos e poesias muito românticas do Carlos Drummond, do Fernando Pessoa. E eu coloquei no hotel todo essas cartas. Porque eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Sobre afetividade, corpo, relacionamento. E é uma zona de prostituição, a zona da luz, né? Então são tanto mulheres que vendem corpo que não têm amor, quanto homens também, que de alguma maneira eles não têm esse amor que eles esperam, né? E esse hotel, que é o Hotel Paulicéia, depois que eu vi o nome do hotel, Paulicéia Desarada, né, que é a coisa do uso de andagem, cai como uma luva, né? E, então eu colei no hotel todo, eles deixaram de dormir lá, eu coloquei em todos os quartos essas cartas de amor para as pessoas levarem. E decorei de uma maneira bem adolescente, assim, com ele cheio de adesivo de coração, de fitinha, para trazer essa ideia de um amor que a gente projeta, né? Que a gente espera, que é romântico, que é atencioso e cuidadoso, e que na vida adulta, ainda mais hoje, em tempos de Tinder, não é tão difícil de achar. Pode adiante. E ficou assim, várias cartas. A ideia era as pessoas virem levarem as cartas embora. E esse projeto mais recente, que é também Quero Sem Sexo, são várias ações pensando na mulher negra e a mulher que não é sexy na nossa sociedade, né? A gente, como feminista, discute essa objetificação do nosso corpo, mas eu fiquei pensando outro dia sobre isso. A gente está num lugar que ainda é da objetificação. Os homens negros, por exemplo, eles crescem tendo a referência do corpo para ser amável e para ser desejado, que é o corpo branco, porque essa educação ainda se dá pela revista de mulher nua, né? Então, esse homem cresce sem essa referência, de certa forma. E por mais que a gente feminista lute, eles vão ir atrás disso, né? Durante esse período da puberdade. E tem as referências de cinema, referências de novela. E eu fiquei pensando muito nas referências de cinema. E eu fiz vários autorretratos onde eu me coloco como as estrelas de Hollywood, brancas e loiras. E pensei nesse papel do cinema. Todo filme tem uma loira, né, para ser salva, que é a Alicinha, e que é a personagem do conto de fada ainda. A gente só muda a roupagem, né? Ou ela vai ser salva, ou são 5 homens, 5 super-heróis e uma super-heroína, Quarteto Fantástico, né? Que daí é uma loira. E daí eu coloquei como Renata Bessinger, que é a Kim Bessinger. Aí na sequência tem a Renata Bardot, que é a Brigitte Bardot. Então eu fiz como várias estrelas de Hollywood, né? Pensando nisso, né? Sempre tem uma loira platinada que é a grande estrela loira da moda da vez. Vai se substituindo pelas décadas. E também Quero Ser Sexy tem esse projeto que é o White Face Blonde Hair, que é um trabalho que eu fiz pensando no blackface. Agora acho que parou um pouco, né? Mas tinha um personagem da Globo, do Zorra Total, que era horrível, que me feria, que era Adelaide, né? E que eu percebi que as pessoas negras, algumas não se davam conta de quanto aquilo é violento. Era uma mulher no metrô, perguntando pelo filho desaparecido, banguela, evangélica, falando errado. E daí eu vi outros personagens daquele programa horroroso, Pânico, e resolvi fazer um white face. Então, o white face que eu fui para a Rua Oscar Freire, que é a rua mais cara de São Paulo, né? Vestida de loira. Pode adiante.
Então eu fui de loira fazer compras, fui tomar café, fui entrar nas lojas, ver as vitrines, ficar provando coisa. E a performance foi essa, fui passar uma manhã, no comecinho da tarde, passeando pela Café. E daí tinha gente que olhava, eu não sabia se era, o que era aquilo, se era performance, se eu era famosa, perguntava se eu era norte-americana, se eu era cantora, se eu era mulher, perguntava se eu era mulher. Uns moços de uma obra, ei, você é mulher ou é homem? Né? Porque ficou algo muito falso, né? Ficou algo muito feito na cabeça de alguns homens e parecia uma travesti, sei lá, uma drag queen, alguma coisa montada, né? Esse vídeo está no YouTube, para quem quiser acessar. E era um pouco pensando tanto no padrão de consumo quanto no padrão de beleza. E esse padrão de beleza ele tem que ser ridicularizado também. Primeiro, porque ele não é compatível com a maioria das mulheres do país. E segundo, porque ele não tem conteúdo nenhum, né? É uma casca, né? Ele é consumo, é um consumo que é produzido, mas também é um consumo de corpos, né? É um corpo que você vai, compra, então agora eu vou trocar o peito, vou pôr uma prótese, agora eu vou trocar a barriga, eu vou tirar um pouco de gordura, eu vou colocar um tanquinho, acho que eu vou comprar uns glúteos novos. É um corpo também comprado, ele próprio, né, vira produto na sociedade, que é uma sociedade de consumo, que consome gente. Mas se vocês colocarem no YouTube, ele está lá. E esse trabalho também, Dança na Terra que Piso, que é um dos últimos que eu fiz. Que eu fiquei pensando sobre essa questão da identidade. Em qualquer lugar que eu for no mundo, eu vou ser negra. Eu posso ser negra como africana. Eu moro no Ceará agora, né? Então as pessoas falam, você é africana? Você é daqui? Eu penso, gente, como assim eu sou daqui? Né? Porque a gente está na Alemanha, então não tem negro. Cheguei lá e falei, nossa, você é daqui? Em São Paulo, onde eu nasci e cresci. Eu tinha um dread bem comprido, eu estava com dread. Eu cortei careca, assim. Eu não quero mais esse dread. As pessoas, você é daqui? Não, só posso ser aqui já haitiana, né, agora, que eu sou bem careca, né? Ou no aeroporto, as pessoas me falam inglês, porque eu não posso ser brasileira, negra dentro de avião, né? Então eu fiquei pensando em todas essas questões, né? Todos esses problemas que a gente tem ainda para ver pessoas negras que estão fora da caixinha que disseram que a gente tem que estar nela. E daí eu pensei, bom, para onde quer que eu vá ser negra? E eu pensei nessas formas da gente se reconectar com o nosso passado, com a nossa história, com a nossa ancestralidade. Pesquisei dança, fazia aula de dança com a Luciane Ramos e com a Janete Santiago lá em São Paulo, que são duas grandes pesquisadoras de danças africanas e contemporâneas, e pensei na dança como um lugar que a gente se reconecta, né? Você que está com essa placa levantada? Olha, então eu vou fechar, que é importantíssimo o meu tempo. Mas é um trabalho que está na internet também, se chama Dança na Terra que Piso. Eu vou dançando várias músicas e pensando que a dança, para nós, negros e negras, é uma forma de reconexão também com a nossa história, né? É isso. Então, eu estou 2 minutos para falar. Eu estava hipnotizada quando você estava falando. Eu falei, vai falar você, né? Ô, Renata, eu estava assistindo o novo clipe da Carol Conká e ela fala, aceita que é o poder. E aí eu estou vivendo, né? Com o poder, convivendo com você. E eu achei engraçado que você falou no início da sua fala que você tem como uma mulher negra fazer arte sem ser protesto. E aí a minha percepção é que uma mulher negra fora da área de serviço de uma pessoa branca já é um protesto. Então tudo que a gente vai fazer vai ser protesto, ser escritora, jornalista, advogada, é o tempo todo um corpo de protesto, porque rompeu com a lógica. Essa coisa de romper com a lógica eu achei espetacular, você ser seu rosto, né? Então, depois, não agora, porque sou debatedora, levanta a bola para você fazer o pênalti. Gostaria que você falasse como foi você se olhar depois, com a pele preta e com o olho azul, seu rosto e com o cabelo louro. Você se olhar assim e ver que a sua arte não reflete você, mas ela é você. Então você é um corpo de arte.
Vou passar a palavra para Eliane. Boa noite a todas, a todos, a todas as cores. Eu quero, não posso deixar de registrar o meu imenso, meu enorme prazer de poder viver este momento, e que é uma coisa incrível, que eu não pensei que eu pudesse um dia presenciar isso, diante de todas as coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia para viver e sobreviver e se manter. Eu não achei que jamais nós, mulheres negras, pudéssemos viver um momento como esse, que é o nosso momento, de eu poder me sentir em casa. E eu estou muito feliz e muito agradecida ao Latinidade por ter essa coragem, essa força e essa perspectiva e a perseverança de falar: eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou lutar, porque uma hora vai ficar no ponto que eu quero. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer isso. Tá? Muito obrigada, Latinidade, por nos proporcionar isso. Bom, eu sou Eliane Dias, que sempre estive aí há mais de 40 anos e que as pessoas estão tendo acesso agora recentemente. E tudo que eu faço é um protesto, eu acho, uma comunicação e cultura. Né? Tudo que a gente tem feito ultimamente, nos últimos anos, tem sido com essa proposta. Morro de inveja dos artistas, morro de inveja de artistas, porque tem a capacidade de trazer uma sensibilidade que normalmente é colocada em algum lugar do planeta. Não posso nem dizer que ela é colocada debaixo da minha cama, ela é colocada em qualquer lugar. Né? E a sensibilidade ela fica bem longe para tomar decisões duras, decisões que normalmente eu quero que sejam decisões assertivas, e nem sempre são assertivas. Eu jogo para ganhar, mas muitas vezes eu empato e outras vezes eu até perco, por agentes externos, não pela minha perseverança e persistência, mas a gente perde mesmo às vezes, né? E os artistas fazem isso, né? Eu fiquei olhando ela mostrar aqui toda a obra de arte. Eu falei: meu Deus, eu jamais teria esse sentimento tão grande, tão puro, para poder transparecer tudo que eu sinto, né? Também, se eu mostrar para vocês tudo que eu sinto, vocês vão achar... vão parar de ir. Vou repensar a Eliane se eu começar a mostrar para vocês tudo que eu penso, tudo que eu sinto, né? Não posso nem... É lógico que para nós, para o povo, para todo mundo, são coisas muito boas, mas tem coisas más também, e tem coisas que eu não posso nem falar. Mas, enfim, é isso. Falando sobre arte, cultura e protesto, a partir do momento que a gente reage, a partir do momento que se vai para uma escola estudar, eu costumo dizer que a gente vai ficar na escola por 4 horas. E se vai para a escola por 4 horas, vai para a escola para estudar. Se for para a escola para brincar, para se divertir, para fumar um baseado, para pegar uma menina, não precisa ir para a escola. Ou um menino não precisa ir para a escola. Então, a partir do momento que a gente vai para a escola para estudar, para entender, para virar página, para enfrentar, está se fazendo cultura, está se fazendo arte, está protestando. Pelo simples fato de ser negro, de ser negra, e ter essa resistência gigantesca sobre nós, que a gente pode ver aí. Esse golpe nada mais foi contra nós, né? Esse golpe foi contra nós, pelo acesso à escola, pelo acesso à casa, pelo acesso à saúde, pelo acesso ao avião, pelo acesso à tecnologia, né? Então, existem até projetos para que as redes sociais que nós usamos, que elas sejam limitadas, né? Existem essas propostas indecentes, porque nós nos conectamos, e a nossa cultura, e ela está aí. Então, a partir do momento que a gente se coloca neste pé, toma essa decisão de que vai para a escola e que vai
e que vai tomar a sua mente, fazer da sua mente uma mente articulada, já estamos protestando. Porque a partir daí, a partir desse momento, não tem mais como nos parar. Não tem mais como nós não irmos atrás das nossas oportunidades. Porque se não fazem, se não deixam a gente fazer, a gente vai lá e faz. Haja visto esse momento aqui. Se não deixaram a gente ir falar, se não nos deram oportunidade de apresentar nossa arte, se não nos deram oportunidade de cantar, a gente está aqui. E por que está aqui? Porque tem cultura. Então, graças a Deus, graças aos orixás, a gente está nesta fase agora de arte, cultura e protesto. E eu posso dizer que aí fora a coisa está ficando pequena. O pessoal não vai segurar. Normalmente, no Capão Redondo, a gente fala, vai segurando. Você acha que o problema acabou, ele só começou, vai segurando, né? E aí fora o pessoal realmente está assustado, as pessoas estão assustadas com a evolução negra, com o orgulho negro e com a vergonha branca. Realmente as pessoas estão assustadas. Eu fico só olhando, fico só observando, prestando atenção. Veja aí o que você fez. Veja o que você fez. Se você tivesse deixado, se você tivesse permitido que a gente caminhasse lado a lado, hoje as coisas estariam equiparadas e vocês não teriam tanto medo de ficarem para trás e os negros passarem na sua frente. Mas como existe essa resistência, estão tentando e tiveram por tanto tempo tentando impedir que a gente ultrapassasse, que nós fôssemos o que nós somos, que agora eles estão com muito medo que nós ultrapassemos. Eu vivo há mais de 20 anos da arte e cultura, cultura e protesto. Eu tenho uma família negra que vive na periferia até hoje e vive da arte do hip-hop. Eu fiz faculdade com o dinheiro do hip-hop, tenho 2 filhos que estudam hoje com esse dinheiro. Eu comprei casa e até eu ter até eu seguir uma segunda carreira, uma outra profissão, a minha família sempre foi sustentada pela arte, cultura e protesto do hip-hop. É um enfrentamento extremamente difícil, é uma vida difícil, cheia de ideologia, cheia de resistência, cheia de nãos, não, ou porque você tem a sua ideologia e você tem que dizer não, ou porque você é do hip-hop e você tem que respeitar a cultura hip-hop. No momento, a banda a qual eu presto serviço, que eu trabalho, ela foi convidada para fazer a Olimpíada. 2 shows na Olimpíada agora. Um no Circo Voador e um na Paralimpíada e o outro show na periferia. E devido à ideologia hip-hop e devido à minha posição nesse momento político em que nós vivemos, mesmo a gente estando numa crise financeira, eu tive que dizer não. Né? E o protesto, você fazer cultura e protestar, você passa por essas situações. Você vê que o dinheiro, você precisa do dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo. Quem rejeita o dinheiro, chega um momento que o dinheiro começa a rejeitar você. Você tem algumas situações que você tem que protestar e você dizer não. Eu pedi um dia para pensar sobre essa questão de dizer não para a Olimpíada. Eu tive a gente sempre tem que ter 2 pensamentos, e eu tive que ter 2 pensamentos nesse caso.
eu tive que e escolhi e optei por não fazer. Eu pensei, nada mais justo do que ir na Olimpíada desse governo reaça, desse governo que está contra o meu povo, e ir lá e cantar e falar mal dele, sabe? E protestar no cenário dele. Eu queria muito ir protestar dentro desse cenário, porque isso também é um protesto. Você fazer parte é você ser contra um governo, contra uma situação, não significa que você não esteja dentro dele. A gente está dentro de tudo isso e a gente tem que protestar. Só que não adianta eu fazer a minha arte e protestar só para os meus. Eu quero protestar para eles. Eu estava descendo a escada e eu estava comentando com umas meninas aqui o quanto é difícil falar para o meu povo militante. Porque o meu povo militante já sabe do que eu tenho para dizer. Eu fui falar no Google para mais de 200 pessoas brancas que não entendiam nada. Então, ficava fácil, ficou muito fácil eu falar com aquele povo todo do Google, porque eles não sabiam nada. Eu falei, Lei 10.639 faz um ponto de interrogação, eles não entendem. Eu falo da questão da sororidade entre mulheres negras, eles não entendem o que é isso, porque as mulheres brancas vivem essa questão entre elas tranquilamente. Elas se identificam, elas se gostam, elas se apoiam, elas estão unidas dentro das coisas boas e dentro das coisas ruins, elas se defendem. E nós, mulheres negras, fomos ensinadas a não nos olharmos, não nos identificarmos umas nas outras, não nos respeitarmos, nem tampouco nos apoiarmos. Então, eu fui falar da questão da sororidade entre nós, eles não falaram assim, não entendiam, então era muito fácil. E agora falar disso entre nós fica difícil, porque tudo que eu tenho para falar vocês já sabem o que acontece, o que se passa. Portanto, eu achava que ir para a Olimpíada, eu tinha que ir, porque eu queria protestar dentro do governo. Eu queria protestar lá dentro. Eu não queria nem receber para fazer esse trabalho, mas eu queria estar no espaço dele protestando. E eu disse não, pelo fato de que ele poderia achar que eu estava compactuando com ele e ajudando ele, e pelo fato de achar que o meu povo poderia não interpretar da forma que eu estava interpretando. Então, você fazer arte, cultura e protesto é difícil, porque a gente tem que se colocar, eu tenho que me colocar no meu lugar e o tempo todo estar fazendo o exercício de me colocar no lugar do outro. E, a partir daí, eu tenho que tomar uma decisão. E essa decisão, às vezes, é acertada, às vezes não é acertada. Diante dessa reflexão, eu acho que a gente, com toda essa mídia que nós temos hoje, com toda essa possibilidade, com esse começo de fim, de separação entre nós, mulheres negras, eu acho que nós podemos e devemos e temos a obrigação de saber cada vez mais, ter cada vez mais cultura. Mulher negra principalmente tem o dever, a obrigação de conhecer a morada da alma, de conhecer o seu corpo, de conhecer as suas limitações, a sua capacidade, de conhecer o seu poder, até onde você pode ir, e não querer se punir se não puder passar dali para frente. Meu braço alcança até aqui, tudo bem, então eu vou ser feliz porque eu estou alcançando até aqui. Não se exigir demais e saber de tudo para poder orientar o jovem negro, a jovem negra, que está chegando num momento terrível, extremamente competitivo. Os jovens negros na universidade estão sofrendo horrores, porque são cotistas, porque são negros, porque são militantes, porque estão conectados, porque são bolsistas, porque são desqualificados. E ninguém está olhando para esse jovem negro universitário que está sofrendo muito e precisa dessa base
dessa família, precisa dessa base, dessa mãe, desse pai, desse amigo, dessa amiga, dessa vizinha. Então, a gente só vai conseguir fazer isso mediante cultura, mediante saber. Eu não tenho como ajudar você se eu não souber nem me ajudar. Então, nós temos a obrigação de sabermos quem somos, o que podemos fazer e ajudarmos o outro. Né? Nós, mulheres negras, só sairemos, só deixaremos de ser a carne mais barata do mercado a partir do momento que a gente entender que nós somos esse bloco aqui. Se a gente entender que a gente é esse bloco, se a gente deixar a nossa vaidade de lado, porque ela olhou torto, está de mau humor, e minha amiga, a nega olhou torto para mim, não quero mais saber dela, vou falar mal dela, vou destruir. Se a gente deixar de fazer isso, a gente vai deixar de ser a carne mais barata do mercado. Mas se a gente continuar na internet falando uma mal da outra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai continuar trabalhando para o racismo. Não tem porquê. Se eu estou lá fazendo este trabalho, eu estou neste espaço fazendo este trabalho, abrindo portas para outras. Eu não vou ficar para sempre fazendo isso. Eu tenho a obrigação de fazer bem feito para deixar a porta aberta para outra negra que virá. Ela está fazendo o trabalho dela, ela tem a obrigação de fazer bem feito para outra e assim sucessivamente. Então, não é porque ela é uma excelente artista, ela é uma cantora maravilhosa, que eu vou xingar, eu vou maltratar. Eu vou lá na rede social e falar assim, não, eu vou maltratar, vou xingar, porque eu não sei cantar. Eu realmente não sei. Eu morro de inveja, mas eu não sei, eu não nasci para isso. Eu sou racional. Né? Meu coração, ele está aqui, ele não consegue chegar aqui de jeito nenhum. Né? Não tem jeito. Eu não consigo. Então, eu não tenho que fazer isso. A gente tem essa militância, tem espaço para todo mundo. Nós, negras, temos espaço para todas. Todas. Nós temos tanta coisa para fazer que uma não precisa tentar dar rasteira na outra. A gente tem muita coisa para fazer. Eu entendo e tenho certeza que a cultura que as mulheres, as militantes, trazem para a gente há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, o que essas mulheres fazem pela gente, e a gente tem acesso hoje, a gente não tem como agradecer. A gente não tem como agradecer uma Sueli Carneiro. Mas a gente também não tem como agradecer uma Stephanie Ribeiro, que é uma menina que acabou de chegar. Sabe? Que abre portas, que empodera, que chega. Quem está trazendo, quem dá força para todo mundo chegar e colocar sua coroa, o seu turbante, se não são as meninas novas? Então, a gente tem que repensar isso para a gente conseguir vencer e usar toda essa tecnologia com a questão e toda a cultura. A gente tem que fazer esse bloco gigantesco. E aí, sim, hoje eu estou mega emocionada, porque estou vendo isso aqui. E aí, sim, eu vou começar a chorar toda vez que eu aparecer por aí. Obrigada. A Eliane, quando a gente vê, né, a gente fica namorando nas telas, e realmente é uma oportunidade muito grande que o Latinidade promoveu, de colocar todas nós de frente para frente, porque a Eliane é uma pessoa que não é inha em nada que faz, né? Ela não é pequenininha, generosinha, bonitinha, não. Ela é essa presença. E eu fico me perguntando, porque ela está num campo de batalha, ou seja, numa frente que é de extrema importância, extremamente competitiva, machista, convive aí com decisões como essa, e ela fala assim, eu disse não, eu ia lá, que é todo o poder de quem faz, né? Porque o discurso comove, né? Mas o exemplo arrasta. Então, é do lugar de uma pessoa que está fazendo
O mundo é de quem faz. E a gente, para ganhar o mundo, tem que aprender essas trilhas que você conseguiu aprender, Eliane, que é de ser a pessoa que faz. Quando você fala, né, eu entro no jogo para ganhar, isso é muito inspirador. E eu queria trazer uma reflexão que talvez algumas pessoas vão... Deixa eu te falar, eu não sou cantora, eu sou cara de pau. Então... Algumas pessoas vão se remoer na cadeira, mas eu tenho que falar disso. Eu também sou aquariana. Cadê Tati? Que estava ontem aqui falando. Que é as mulheres brancas que são as grandes empreendedoras dos legados negros. Né? A mulher de Milton... Fala, gente. A mulher dos grandes as mulheres dos grandes intelectuais negros que depois ficaram com legado, né? Gilberto Gil, Milton Santos, Abdias do Nascimento. E depois a gente tem que tomar a benção a elas para fazer alguma coisa em memória deles. Pode falar, o que foi que você disse aí? Fala, mulher. E aí eu fico vendo uma Eliane Dias e fico pensando nisso. Então, Flor, por favor, quando você voltar a pegar esse microfone, fale sobre isso, sobre esse espinho que está nas nossas costas, querendo que a gente seja carabá dessas mulheres. Porque você tem sido a nossa grande resposta. Vamos lá, Jair. Oi, tá ligado. Oi, gente, tudo bom? Já chorei 1000 vezes aqui. Eu digo assim, que eu sou aquariana também, né? Você falou de signo, eu sou aquariana, mas o meu acidente é em câncer. Então, minha família é todo mundo. E eu só choro por qualquer coisa. Então, você começou a falar, a cantar, menina, quase morri já aqui, mas vamos lá. Eu sempre que vou falar sobre o meu trabalho, eu conto um pouquinho sobre quem eu sou. Porque é impossível separar isso, e também porque quando eu falo faz muito mais sentido o que eu faço, né? Quando eu conto quem eu sou. E aí, está morando agora lá no Ceará, lá no Cariri, né? Mais especificamente, eu acho que talvez você tenha observado que lá no Cariri as pessoas são muito miscigenadas, né? Tem pouca gente branca lá. E, incrivelmente, todo mundo acha lá que é branco, embora ninguém seja branco. Isso é uma marca muito forte na cultura do Ceará como um todo, porque o Ceará foi o primeiro estado a abolir a escravidão. E até hoje é ensinado, inclusive no curso de História lá da URCA, que a presença negra no Ceará não foi significativa, que não tem negro suficiente, nem teve negro suficientemente lá. Né? Então, por isso que quando chega uma pessoa com você, ou é de Salvador ou é africana, é um dos dois. Né? Quando eu parei de alisar o cabelo, todo mundo me perguntava também se eu era de Salvador, né? Embora hoje eu seja 50 tons de bege, né? Não sou mais... Meu marrom foi-se embora na infância. E eu conto isso porque minha família é uma família muito típica brasileira, é uma família de pessoas miscigenadas. Sou eu, gente? Estou falando isso? Não? Isso. Alguma coisa deu certo. E meu pai é um homem negro, de pele bastante clara, e minha mãe é loira. A família da minha mãe, todo mundo é loiro. Todo mundo é loiro porque é uma família bem tradicional de Pernambuco, do Ceará, que é a família Reis. E muitos dos relacionamentos é primo com primo, e aí todo mundo é algum celular agora. Meu tá desligado, então não é. Muitas emoções. E meu pai é o único filho negro da família dele. Os irmãos dele, alguns têm até que tem um cabelo crespo, né? Mais cacheado que crespo. E ele foi o único que nasceu marrom, com cabelo crespo. E por causa disso ele foi muito discriminado na própria família, né? Ele foi o filho que mais apanhou, foi o que mais sofreu de todos, dos 6 irmãos. E eu fui a única prima que também nasceu igualzinha a ele, né? Eu acostumei a ir nos lugares com minha mãe e quando a pessoa fala, é sua filha, eu já respondia antes, assim, é porque eu puxei para meu pai. Eu já ia respondendo antes, porque eu estou acostumada a ninguém acreditar que eu era filho da minha mãe.
Então, eu cresci sem nenhuma referência negra ao meu redor, né? Porque meu pai ele não era muito vocal a respeito disso. Hoje ele é. E minha mãe depois casou com um homem branco do olho azul. E meu irmão nasceu branco também. Então, o meu núcleo familiar era de pessoas brancas. E quando a gente saía junto, eu era sempre a empregada da família. E, embora eu seja só 7 anos mais velha que meu irmão, quando ele era bebê e a gente saía, todo mundo achava que eu era a babá dele. Então, eu passei por muitas situações em que sofri racismo sem dar um nome para mim mesma, sem entender por que eu estava sofrendo racismo. Né? No máximo, eu era morena. E, com o tempo, eu fui ficando cada vez mais clara, porque fui saindo cada vez menos de casa, ficando cada vez mais no computador. E, de repente, o que me restou para me reconhecer foram os meus traços faciais e meu cabelo. E aí, quando eu parei de alisar o cabelo e tudo, eu conheci algumas pessoas lá do Cariri que são do movimento negro. E uma dessas pessoas é a Carla Alves. Inclusive, o nome dela de guerra é Carla Agressilva. A bicha é perigosa. Ela me convidou para fazer parte de um grupo de mulheres negras, o Preta Simoa. E aí, eu fui conversar com ela e falei, nossa, poxa, muito legal e tudo, mas eu posso fazer parte, porque eu sou assim, miscigenada, né? Aí, a gente estava num barzinho conversando, ela, olha, você para com isso. Para de dizer isso agora. E aí ela me contou a história do Brasil que eu não conheci na escola. Né? Ela me contou sobre o Plano Nacional Oficial de Branqueamento da População. Né? E disse para mim que... Porque ela é assim, gente, ela é bem agressiva. E ela disse que, sempre que eu falava isso, eu estava fazendo o jogo do branqueamento. Né? E, para mim, fez muito sentido. E foi a partir daí que eu entendi quem eu era. Né? Embora as pistas que poderiam me dizer exatamente de onde vem, né, a minha ancestralidade sejam pontos perdidos, porque é assim para a maioria de nós, né, infelizmente. Enfim, e aí muita coisa começou a fazer sentido. Né? Eu sempre gostei de ler. Meu pai e meu avô são cordelistas. Escrevem muito bem. E eu cresci lendo cordel. E sempre amei muito cordel. A noção de que eu era nordestina e caririense foi uma das primeiras convicções identitárias que eu tive na vida. Então, o cordel, para mim, sempre representou uma coisa muito, muito linda, muito importante. Mas eu sempre achei que eu não sabia escrever. E, embora gostasse muito de ler, eu sempre achei que a literatura não era para mim. Né? E eu repito muito isso. Ninguém nunca chegou para mim e falou, Jaride, você não pode ser escritora. Mas eu acreditava nisso assim, com tanta ênfase, porque tudo o que eu lia, o que eu tinha acesso, era escrito por homens brancos. Quando eu era uma mulher que escrevia, era uma mulher branca como Cecília Meirelles e Clarice Lispector. Então, eu nunca me vi com a possibilidade de ser daquele mundo, né? Porque eu não via ninguém que parecesse comigo lá. E foi quando eu comecei a escrever sobre feminismo negro e questões sociais, que eu comecei a perceber que eu podia escrever. Né? Eu fiz o caminho contrário de muitas pessoas. Primeiro, elas começam a mostrar a arte delas, depois elas vão tomando consciência social. Eu fiz o contrário. Eu precisei entender o que é que estava me impedindo de escrever, o que estava me impedindo de colocar minha mão lá no teclado e colocar o que eu queria colocar para fora. Então, foram os blogs na internet, foi Blogueiras Negras, foi a revista Fórum, foi isso que me colocou na possibilidade de escrever. E foi aí que eu comecei a escrever cordel. Quando eu comecei a escrever cordel, por ser o cordel, eu já não via como fazer isso sem ser de forma de protesto, porque o cordel em si é uma arte literária pouco valorizada, pouco reconhecida. Né? A gente não vê cordel em feira literária, a gente não vê ninguém que escreve cordel sendo convidado para flip, mulher menos ainda. Então, eu queria muito valorizar a tradição do meu povo, mas eu queria fazer um pouquinho diferente, eu queria trazer uma coisa a mais, porque eu cresci lendo cordel, mas cresci lendo cordel machista, cresci lendo cordel em que mulheres, gays e pessoas negras são retratadas de forma muito debochada, muito caricata, e isso me incomodava.
Então, eu falei para o meu pai que eu ia fazer cordel, mas que minhas protagonistas todas seriam mulheres, e que eu ia falar de racismo, ia falar de homofobia, de transfobia, porque precisa. E para minha felicidade, né, surpreendentemente também, o cordel hoje é a coisa que abre as portas para mim, né? E é muito bonito ver isso, porque pessoas que não conheciam o cordel hoje conhecem, porque elas se interessam pelos temas que eu escrevo. E pessoas que se interessam pelo cordel, que gostam do cordel, começam a pensar sobre todos esses assuntos por causa que tem um cordel que fala disso, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Mas ainda faltava alguma coisinha assim para eu conseguir romper de vez a coisa, que era a ideia de publicar um livro, né? De escrever livro, porque a gente ainda tem esse fetiche, e eu também tinha, de que só é escritor de verdade se tiver livro publicado, né? E aí, há um tempinho, eu estava me incomodando com as faltas de referências negras na minha vida, na escola, na mídia, né? E eu pensei, poxa vida, todos os anos de escola que eu tive, todos os anos de faculdade que eu tive, a minha formação é em psicologia, todos esses anos eu nunca ouvi falar de nenhuma mulher negra que fez qualquer coisa. Nunca. Eu nunca ouvi na escola, eu nunca ouvi na universidade, nunca ouvi falar de escritora, nem de artista, muito menos de cientista. Então, pensei em fazer a série de cordéis biográficos das heroínas negras, né? E aí, pensei em resgatar essas heroínas. E foi aí que eu passei a falar mais delas, né? Principalmente na Fórum, que era o que eu mais usava, né? E aí eu comecei a escrever sobre Dandara. Eu lembro que em 20 de novembro de 2014, eu publiquei o texto E Dandara dos Palmares. Você sabe quem foi? E foi super, super, super lido lá na Fórum, muito compartilhado, principalmente porque virou uma polêmica, porque muitas pessoas compartilhavam e comentavam lá, dizendo que Dandara era uma mentira, que ela nunca existiu, que ela era só uma lenda. E eu fiquei muito impactada com isso, muito pensativa o dia inteiro, né? Porque é muito fácil, realmente, invalidar todos os nossos símbolos históricos, porque quem escreveu a história, quem tinha educação para escrever, quem tinha a pena na mão, era quem estava contra a gente, né? O Douglas Belchior que fala isso, a história é contada pelos vencedores. E os vencedores, supostamente, são os donos da Casa Grande, os donos dos engenhos. E aí eu pensei, poxa, então falei assim, não, tudo bem, eu acredito que Dandara existiu. Na pior das hipóteses, ela é um símbolo de todas as líderes quilombolas que existiram no Brasil. Mas, se ela é só uma lenda, então alguém precisa escrever as lendas dela, porque nem isso a gente tem, nem lendas a gente tem. E aí eu falei, vou escrever então as lendas de Dandara. E foi uma loucura. Eu sou muito doida, gente. As coisas que eu vou fazer, se eu não fizer agora, eu penso que eu vou morrer e que nunca mais vão poder ser feitas. E aí eu falei, não, tem que escrever esse livro e tem que ser hoje, tem que terminar de escrever hoje o livro. Aí eu pensei, não, vou fazer o livro, mas eu quero ilustrado. Eu quero um livro ilustrado. Então, eu vou falar com uma amiga minha que ilustra. Falei com a Aline Valek. Mandei e-mail para ela, Aline, acabei de ter a ideia de fazer um livro. E quero que ele seja ilustrado. Você topa ilustrar? E a louca mais doida ainda aceitou, né? E aí a gente foi conversar sobre isso. E eu passei, olha, eu quero que nas ilustrações vão ter outras pessoas fora da Dandara nas imagens, mas eu quero que a Dandara seja a mulher da pele mais escura. Ela tem que ser a pessoa que tem a pele mais escura entre todos, até mesmo que Zumbi. Ela tem que ter o cabelo bem crespo e não pode nunca estar coberto, tem que sempre estar visto. E ela também não pode ser magra, não, porque eu não quero essas heroínas de quadrinho que tem os peitão, a cinturinha, não sei o quê. Não, vai botar uma mulher forte, grande. E Dandara criou uma mulher alta, e a Aline criou forte, alta, grande, bem preta, com cabelo bem crespo, sempre à mostra, né? E foi perfeito, assim, porque parecia que a gente estava em sintonia nas coisas que eu queria para o livro. Só que o problema era que eu não tinha grana para publicar o livro e não tinha a menor confiança de que um editor ia querer publicar. Porque eu já estava participando de movimentos que questionavam as dificuldades que as mulheres, como todos, né, todas as cores, enfrentam na literatura.
E sabia muito bem que, para as mulheres negras, isso ainda é pior. Porque, afinal, o que é que não é, né? E aí eu falei, não vai rolar, mas eu vou até lançar a proposta. Eu tentei falar com algumas editoras que são especializadas em literatura afro, né? Mas o contato foi muito difícil. Não me respondiam, tal. E eu sou abusada, e aí eu fiquei com raiva e não quis também mais, não. Mas eu falei com algumas editoras dessas aí, né? Mais generalistas. E uma das coisas que eu ouvi de uma das que estava avaliando foi que eu falava demais essa coisa de cor. E, nossa, na hora, é engraçado. Quando você escuta falar de casos que você sofre racismo, você pensa, não, se fosse eu ia fazer não sei o quê, eu ia para a delegacia na mesma hora, que não sei o quê, pá. Não fiz bosta nenhuma, fiquei calada, feito uma trouxa olhando para a cara dela, tentando entender o que ela tinha dito, né? E ela falou, porque tem que mexer aqui, porque não sei o quê, porque tal, não sei o quê. Depois que ela já estava quase dizendo assim, tipo, pode ser, aí me veio a resposta, né? Baixou. Eu falei, então, você falou que eu falo muito dessa coisa de cor, mas todo mundo fala aqui nessa editora. Vocês estão falando de cor o tempo inteiro. Só que vocês acham que não estão, porque estão acostumados a achar que vocês são a regra. Né? E ela ficou muito engasgada na hora. Né? Eu falei, olha, você está até com muita sorte que você é uma das pessoas que tem voz de decisão aqui. Porque, geralmente, quem está decidindo isso no mercado literário é um homem branco. Né? Mas, para olhar aqui todos os livros que você tem aqui em volta, me mostra traz os exemplos que você me trouxe para mostrar de literatura juvenil para você ver. É tudo escrito por gente branca. E quando é mulher, também é mulher branca. E os personagens todos são brancos. A protagonista é branca e só fala de coisa de branco. Como é que você não está falando de cor? Aí eu fiquei tão indignada, eu me senti tão agredida, que eu também... depois que eu falei isso, ela também não queria mais, e eu queria menos ainda. Aí eu quero saber uma coisa, eu vou lançar independente, né? Porque, já que é para ser assim, né? A pessoa quer ser escritora, tem que sofrer mesmo. E aí eu fui lá atrás de ver orçamento, fazer independente. Consegui pegar um empréstimo para fazer. Para poder fazer a tiragem que eu fiz, que foi grande, eu peguei R$8.000 de empréstimo. E, tipo, para mim isso é muito dinheiro, porque eu ganhava R$1.500 no meu trabalho de jornalista. E, tipo, como é que eu vou pagar R$8.000 morando em São Paulo? Né? Porque R$1.500 em São Paulo não era nada. E aí eu peguei mesmo assim, só que eu consegui pegar com uma pessoa que é amiga. Então, ela não ia, pelo menos, me ameaçar de morte, à medida que eu ia pagando muito devagar, né? Pelo menos isso. Mas rolou cada olhada, né? Tipo... E eu consegui publicar o livro, né? Independente. E aí veio todos os outros desafios, né? De quem escreve independente, que é divulgação, meu livro não está nas livrarias, só podia comprar no site comigo, ou então quando eu vou para um evento como esse que eu levo as coisas, e quem quiser compra e tal. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eu acho que foi um exemplo, assim, eu acho que foi um tapa na cara da sociedade, porque deu tão certo que esgotou, né? A Bana, que eu vou chorar. Deixa eu chorar um pouquinho. E agora que o Emicida compartilhou, que o Gilberto compartilhou, que fez sucesso, aí apareceu uma editora que quer muito e vai sair esse ano por editora e vai estar nas livrarias. É um cadinho só meritocrático o discurso, né? Mas é um mérito que é nosso, porque
quem divulgou esse livro não saiu nas livrarias, não foi campanha publicitária, não foi indicado na televisão, mas quem divulgou foram vocês, que colocaram de boca a boca, que indicaram, né? Então é um mérito nosso, não é um mérito deles, né? Não é esse mérito construído em exceções, é um mérito construído em coletividade, que foi a razão de eu ter feito a história, né? Ai, meu Deus, chega. Chega, Padre Cícero, que nem diz lá. Então, é isso, gente. Eu queria dizer assim que tudo que a gente faz com tanta convicção, né, tentando trazer quem veio antes de nós, para que quem venha depois da gente encontre o caminho um pouquinho menos cheio de pedra, tudo isso tem muito, muito mais valor, né? E aí, tipo, ela falou há 5 minutos que eu tinha 5 minutos, né? Mas eu sempre leio esse cordel quando eu vou para um evento que é para falar disso. E aí eu vou ler. E aí no final eu choro de novo. O nome dele é Não Me Chame de Mulata. Eu começo este cordel recorrendo ao dicionário, pois o tal livro reflete um saber reacionário, já que o significado do verbete ali mostrado é antigo e ordinário. Tomarei como exemplo a palavra de mulata, revelada a sua origem que me fez estupefata, pois compara com jumento, com racista entendimento, a gente miscigenada. Se você não conhecia, eu lhe posso explicar que mulata se dizia com o fim de debochar. O termo pejorativo era depreciativo, sem noção de respeitar. É chamado de mulato aquele que é misturado. Um dos pais é de cor negra, sendo o outro branqueado. Mas a miscigenação, no início da nação, foi um mal desnaturado. Nunca foi caso de amor, como se pode alegar. Era caso de estupro, que a negra ia abusar. O senhor da casa grande, muito cruel e dominante, pronto para violentar. E, além dessa faceta, existiu o branqueamento, como oficial medida para o tal clareamento, com o fim de exterminar, de para sempre eliminar o negro do pensamento. Essa torpe intenção que visava misturar a cor negra e a branca, até por fim conquistar um final clareamento, jogando no esquecimento a cor preta a incomodar. É verdade que hoje em dia, no Brasil, é proibido. O racismo já é crime, mas não é nada escondido, pois a imagem da mulata hoje ainda nos relata tal racismo aludido. É possível ainda hoje um ditado se escutar: se o pai é homem preto e com branca se casar, todos rezam para nascer um bebê para condizer que a mãe deve puxar. Se tiver a pele clara, mas cabelo encrespado, sendo meio moreninho e com nariz achatado, vai sofrer com o racismo desse mundo de cinismo porcamente enquadrado. E aí ninguém mais pensa que a mistura o clareou. Se o cabelo não é liso, se o nariz não afilou, é tratado como preto, com racismo obsoleto que jamais se acabou. O problema, realmente, na mistura não consiste, mas é na mentalidade que o racismo ainda existe, julgando que é um problema e fazendo de um dilema essa cor que a pele exibe. O problema é a tentativa de impor branqueação, destruindo a identidade para o povo da nação, impedindo de enxergar o racismo a clarear nessa padronização. No passado se queria o final da negritude, que incomodava o branco por ter forte atitude, pois a preta identidade é dotada de verdade, de beleza e plenitude. Os racistas do passado ainda vivem no presente. Tem um discurso furado, ensinado para a gente, de que negro não existe, e no termo vil insiste, com postura insolente. Vão chamando de mulato ou de pardo e bronzeado. Dizem que é cor de jambo, tom moreno e amarronzado. Chama até de chocolate nesse torpe disparate de racismo nomeado. Só não chama pelo nome que lhe é fortalecido, pois racista não tolera o negro que é entendido, que bem sabe de sua cor e por ela tem amor com orgulho agradecido. Quando digo que sou negra, corre um monte para falar que não sou suficiente para me identificar. Se não fosse irritante, ia ser hilariante, mas é de se preocupar. Pois na hora do racismo, quando querem desprezar, todo tipo de exclusão contra mim querem jogar. Já negaram até trabalho, me queriam de cangalho para em mim poder pisar. Mas a partir do momento que de tudo me toquei,
Entendi o meu contexto e, enfim, me empoderei. Tenho uma identidade, forte essa integridade, e de negra me enxerguei. Essa palavra mulata, ela não me representa. Não sou cria de jumento, nem de burro sou rebenta. Eu sou filha de uma gente corajosa e imponente, com história opulenta. Não aceito esse carimbo de mulata globeleza. O meu corpo não é coisa para racista nojenteza. Sei bem mais do que sambar. Para o machismo se acabar, eu te passo essa certeza. A beleza das pessoas está na diversidade. É por isso que acredito com muita sinceridade que ser negra é alegria, com destreza e ousadia é minha prioridade. Não me chame de morena, pois a minha aparência contém a ideologia da mais pura sapiência. É dotada de intenção, com fim de libertação, cheia de resiliência. Eu mantenho sempre viva essa herança ancestral, que por mim se perpetua e que em mim é maioral. Negritude é baluarte, resistente contraparte ao racismo imoral. É por isso que eu exijo o respeito que é devido, que aceite a minha fala e não venha de atrevido. Venha, enfim, compreender, bem disposto para ver o que tenho promovido. Não me chame de mulata, eu sou negra orgulhosa. Não me chame de morena, eu sou preta vigorosa. Tenho garra para lutar, para todos ensinar, sempre bem esperançosa. Essa minha identidade possui força exemplar. É firmada na coragem de unir e conquistar. Resgatei minha raiz e agora eu sou feliz pelo que posso contar. Parabéns. Vou falar para as meninas que fizeram a cenografia que deu certo, o babadinho que vocês fizeram aqui, viu? Água de um lado, docinho do outro, tô ligada. O menino subiu para comer. Vamos lá, gente, tem muita pergunta maravilhosa, que bom. Começar com a Eliane. Eliane, essa é da Joceline Gomes. Você falou sobre a dificuldade no processo de recusa de alguns trabalhos por conta de ideologia do hip-hop. Pensando em nossos casos, nós, como artistas negros, que pensam em sustentabilidade, viver de arte com tantos empecilhos, com tanto racismo, com tanto impedimento que nossa ideologia nos coloca, como a gente sobrevive? E tem mais. Como é ser mulher negra, ativa, poderosa, empoderada, à frente da produtora de um dos grupos mais tradicionais do rap nacional? Como é lidar com o machismo dentro desse campo? Vou fazer mais uma, e é a última. Você tem 13 minutos para responder. Gostaria muito de ouvir sobre sua trajetória como produtora, os enfrentamentos que teve até aqui. E não se esqueça de falar de Carabá. É isso, tem que se virar nos 3 minutos, né? Mulher negra empoderada é isso aí, desafio de 48 por 48. Em primeiro lugar, você havia me falado para falar um pouco sobre a questão de decisão num local onde eu trabalho, num local machista. A sensibilidade que a mulher tem, ela é muito grande. E a gente tem essa sensibilidade e a gente deixa essa coisa aguçada e trabalhamos ela e usamos elas do jeito que nós queremos quando a gente quer um amor. Quando a gente quer um amor, a gente usa essa sensibilidade e consegue tudo e consegue. Eu expandi isso para além do amor. Eu fiz isso, eu expandi. Então, eu percebo que os homens, se eles puderem não fazer nada, eles não vão fazer nada. Nem tampouco tomar decisão. Eu sei que eles não vão tomar nem decisão. Quando eu faço uma pergunta para as bandas que eu trabalho, e agora eu vou trabalhar com o RZO também, quando eu faço uma pergunta, eu já sei da resposta. Eu só faço a pergunta para me testar, porque eu já sei da resposta. Ou eles vão dizer para mim, decide aí, Eliane. Porque se der errado, o problema é meu, eles vão me encher o saco. Ou eles realmente não querem parar para pensar e falar assim, que se mandar fazer, eu faço. Eles já estão nesse estágio agora. Eles estão nesse estágio. Então, às vezes, eu faço essa provocação. Então, ficou fácil, por um lado, porque eu decido, eu falo para ele, olha, vocês vão fazer isso, isso e isso.
e eles sapateiam só para fazer graça. Eles sapateiam só para fazer graça. Eles sabem que eles vão fazer, mas eles sapateiam para fazer graça. Ou eles fazem sem reclamar. E esse lado é fácil. E o lado difícil é ter uma banda desse porte na minha mão, onde eu tenho que direcionar, dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Se eu tivesse pego eles há 20 anos, seria mais fácil. Mas agora é difícil, porque eles já têm a história, eles já possuem a história, e eles também estão de saco cheio, sabe? Eles não querem muito fazer muita coisa, né? Eles querem mais viver. Eles querem fazer... Qual é o nome dele? Da pessoa que fez uma pergunta aí. Foi a Joceline. Eles querem fazer o que a Joceline Gomes quer fazer. Eles querem viver da arte. Mais arte e menos ideologia. Porque para o artista é extremamente doloroso, é um sacrifício, sabe? Ter a sua arte colocada junto com o protesto. É muito difícil, porque o artista, ele é artista. Ele sente e ele coloca aquilo para fora e pronto. Você que vai interpretar e coloca lá, não, isso aqui é para a esquerda, isso aqui é para o centro, isso aqui é para a direita. Eu acho que, sinceramente, eu acho que o artista tem que ser artista e nada mais. Só isso. E a gente, eu, por exemplo, que tenho que interpretar essa arte de esquerda ou de direita. Mas eu acho que o artista tem que ser artista e nada mais, porque eu vejo todo o sacrifício de ser artista, ter que pagar conta e ainda ter que pensar na questão política, na questão do lado esquerdo, do lado direito. Eu acho muito sacrifício. Eu com toda sinceridade, eu não desejo isso para artista nenhum. Então, eu acho que a Joceline, né? Joceline tem que ser artista, sabe? Só isso, tem que ser artista, tem que viver, tem que respirar da sua arte e ir fazendo. Se der certo, deu certo. Se der errado, você fez o que você queria fazer. É isso, o meu tempo está esgotado aqui. Tem uma pergunta... Você quer falar mais? Tem uma pergunta para a Renata. Renata, algumas peças artísticas suas têm a sensualidade como característica e provocação. Você falou sobre hipersexualização, que recai especialmente sobre o corpo da mulher negra. Você acha que é possível para uma mulher negra performar uma feminilidade sem que essa seja e ser sensual, sem correr o risco de ser hipersexualizada? Quais foram as artistas negras que te influenciaram? Vou começar pela parte pelas artistas. Tá? Bom, tem a Rosana Paulino, que é a nossa grande mãe. Ela não tem idade para ser mãe de ninguém do grupo dos artistas com os quais eu tenho convivido, mas em termos de referência. E tem as minhas colegas de agora, né? A Michele Mathiuzzi, que é paulistana, mas está na Bahia, a Priscila Rezende, que é mineira. Tem uma artista maravilhosa, que é a Olivia Bynum, que poucas pessoas conhecem, que ela é detidamente da performance, e a Janaína Barros, que é uma amiga também. São pessoas com as quais eu troco informações e que eu acho que a gente se inspira mutuamente. E tem muitos artistas brancos também que me inspiraram, né? Mulheres, inclusive, a Nazaré Pacheco, que é uma artista brasileira que tem uma pequena deformação na face, e essa deformação, a partir dela que ela cria, ela faz obras de arte que são para serem vestidas, mas são todas cortantes. Ou a Rosana Palazian, que faz bordados delicados, mas fala de pedofilia, de violência doméstica. Também traz a discussão acerca dos contos de fadas, né? Enfim, tem muitas pessoas. Agora, sobre a questão do corpo, né? Eu acho o ser humano, acho que a sensualidade, primeiro, eu não acho que ela está só na forma, né? No sentido das curvas de um corpo que segue um padrão,
Outro dia mesmo estava falando sobre isso. Eu acho que ela, uma pessoa sensual, isso emana dela, né? Emana na maneira como ela anda, na maneira como ela se expressa. E assim como delicadeza, assim como assertividade, assim como empatia, é uma qualidade que não está em todo mundo, né? Então, nem todo mundo traz essa qualidade. Acho que o problema não é uma mulher negra sensual e essa sensualidade aparecer no trabalho. O problema é o uso que a sociedade faz dessa sensualidade, que pode estar numa mulher negra, pode estar numa mulher branca, num homem branco. E, no nosso caso, por conta da nossa história, que é uma história que envolve a violência sexual, né? Acho que o senhor, na senzala, não tendo a possibilidade de realizar todas as suas fantasias e perversidades com a sua mulher branca, projetava isso nos nossos corpos, né, de mulheres negras. E daí, esse corpo da mulher negra, às vezes a mulher de 13 anos de idade, 12 anos em formação, a desculpa era que essa negrinha me provocava. Existem escritos que falam, né, de homens que buscavam meninas muito jovens. Então, é quase como uma desculpa para que a sociedade nos violente, né? Dizer que somos naturalmente sensuais e nos hipersexualizar. Então, a desculpa que vem sendo usada. Então, acho que o problema não é exatamente a sensualidade e a sexualidade, porque sem essas duas coisas não tem sexo. Não teria ninguém aqui hoje para assistir palestra. A gente que não trata o sexo como algo natural. A gente que coloca vários bichos em volta dessa prática, que é uma prática que tinha que ser muito mais tranquila na sua efetivação, discussão e etc. Acho que o problema é todo histórico mesmo, né? Da nossa sociedade. Agora mesmo a gente ficou discutindo cultura do estupro. A gente foi formada a partir dela, né, das violências sexuais nos corpos de mulheres negras e indígenas, né? Então, não tem como a gente não pensar sobre isso. Eu acho que a arte ela traz isso como possibilidade de reflexão, né? E, às vezes, você enfatizar algo que que pode ser considerado um defeito é a maneira de apontar o problema também. Obrigada. Jarid, como foi que seu livro chegou até o conhecimento de Gilberto Gil, pessoas como Emicida? Foi uma surpresa para você? O Gilberto Gil, eu não sei quem foi que mandou para ele. Ele compartilhou o site na página dele. E depois compartilhou um post meu que eu fiz na revista Fórum. Aí ele compartilhou, não sei quem foi que deu, se ele viu, o que foi, porque também saiu muito na página da CEPIR, então ele pode ter visto por aí, né? O Emicida, eu não sou boba, eu mandei para ele, né? Eu mandei, a Aline, ele segue ela no Twitter. E aí ela mandou uma DM para ele e pediu o endereço, eu mandei. E aí ele leu, depois de muito tempo, que eu mandei no ano passado ainda. Aí ele leu depois de muito tempo e recomendou nas redes dele. Você acha que foi divisor de águas para que... Não, não foi, porque quando ele recomendou, eu já tinha só 30 exemplares de 1000. Então, tipo, valeu! Arrasou, bicha! Mas foi legal, assim, porque quando ele recomendou, muita gente veio atrás, aí chegaram a me ligar, descobrindo no telefone não sei aonde, perguntando como é que comprava, né? Porque foram em livrarias e não achava. E eu achei muito engraçado, porque todo mundo, depois disso, ficou falando, não, eu ia lá na Cultura, eu ia na Saraiva, eu perguntava, tem um livro da Jarid? Aí ficava procurando no sistema, botava meu nome, botava o título, botava tudo que era coisa, e não encontrava. Aí eu falei, bem feito para eles. Então... Tem mais uma pergunta para a Eliane. Eliane, estão querendo saber mais sobre o seu trabalho na Alesp, né? E quais são os sentimentos sobre os candidatos para essa eleição para a Prefeitura de São Paulo. Vai lá, mulher. Gente, dureza, né? Igual eu disse, eu fiz esse TEDx aí, e eu fiquei, para fazer esse TEDx, eu fiquei refletindo alguma coisa que realmente eu achasse que fosse importante para que meu povo soubesse, né?
E aí eu fiquei pensando em mim e para ver o que para mim era uma coisa de extrema importância para que eu repassasse. E o que foi de extrema importância foi eu assumir as minhas decisões, eu assumi as minhas escolhas, mesmo quando as minhas escolhas me traziam ventos fortes, né, coisas muito pesadas, e eu tinha que assumir, porque eu escolhi, então eu tinha que assumir. Eu não posso deixar de falar, antes de responder, que o que eu falei no começo é exatamente o que ela faz. Quando a editora disse não a ela foi lá e fez, e viu que estava certo, né? Então, quando o mundo diz não para a gente vai lá e faz, e a gente prova, como esse momento que está certo. No SOS Racismo, eu sou coordenadora. O SOS é uma unidade administrativa dentro da Assembleia Legislativa que tem um enfrentamento ao racismo, que é um trabalho muito difícil, extremamente difícil, que me faz com que eu tenha que tomar várias decisões também. Lá eu discuto a questão do racismo. Eu estou lá para empoderar unidades administrativas, levar essa questão de racismo para outros lugares, para mostrar e abrir em outros lugares essa unidade para que outras pessoas tenham um poder de fala dentro de uma área política. Lá a gente discute o racismo em todas as suas vertentes, seja de gênero, seja na questão da homofobia, seja na questão da violência doméstica, a gente discute sobre isso. A gente tem que fazer eventos para dar maior visibilidade para o povo negro e receber denúncias. Ultimamente, as denúncias que eu recebo, por incrível que pareça, todas elas são denúncias de violência policial contra o povo negro, em diversas qualidades, de diversas formas, ou porque entram nas casas, ou porque mataram uma mulher a chutes, ou porque pegaram um jovem na porta da escola e, do nada, queriam colocar um flagrante nele. Então, este é o trabalho lá. Eu pego essa denúncia, lá é uma casa de leis, não uma casa jurídica, eu pego essa denúncia e analiso e vejo qual é o grau de gravidade e direciono essa denúncia ou para a Comissão de Direitos Humanos, porque vai dar uma maior visibilidade, ou para o CONDEP, ou para o DECRAD, ou para a Secretaria da Justiça. Às vezes é uma coisa que pode ser considerada um pouco mais leve, aí mando para a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Justiça faz um termo de ajuste de conduta e a pessoa ou vai fazer um trabalho ou vai pedir desculpas. Então, é este trabalho que eu faço lá no SOS. Era só isso? Tem também perguntando sobre as eleições, para você ter eleição. As eleições, meu Deus. As eleições está osso. Eu sou política, adoro isso aqui, adoro Brasília, sou política, não, sou politizada, adoro. E agora é a hora da gente mostrar que a gente quer. A questão política, eu acho que todo mundo sabe como funciona. Existe um político que trabalha para a polícia, existe um político que trabalha para o evangélico, existe um político que trabalha para uma classe social rica e existe um político que trabalha para a ponte para lá. Eu não tenho condições de dizer que todos são errados ou que todos são certos, mas eu sei que quem trabalha para dar ponte para lá, se ele é errado, eu tenho que selecionar, pegar o que é o mais certo possível, e é o que trabalha para mim. Então, eu estou voltada para este partido, para este político que trabalha da ponte para lá, porque eu estou vendo no cenário aqui que o que trabalha da ponte para cá não vai fazer nada para mim, pelo contrário, né? Eu nem me vejo lá. Então, eu estou totalmente voltada para isso. Eu não tenho nenhuma mulher que eu vou trabalhar para ela, infelizmente não tem nenhuma mulher, né, que eu vá trabalhar. Vou trabalhar para um homem e
mas mediante a essa ideologia, se ele vai trabalhar para mim. Eu não vejo por que eu vou votar numa pessoa que é contra religiões de matrizes africanas. O pessoal quer saber onde foi que você comprou essa minha calça maravilhosa. É verdade. Ó, gente. Ô, gente. Ela vai dizer depois aqui no. Quem quiser pode encontrar com ela no final da mesa. Também achei linda. Ô, gente, é rápido, é um minuto. Cadê a menina do tempo ali? A menina do tempo está ali, né? É rápido. Quando eu fui impedida de ir para a Alemanha, que eu resolvi falar, vou ganhar a porra do meu dinheiro. Oh, desculpa aí. Tem a criança ali. Desculpa, tem a criança ali, desculpa. Quando eu decidi que eu ia estudar direito, que eu ia ganhar meu dinheiro e fazer da minha vida o que eu bem entendesse, aí chegou, acho que há 3 anos, há 2 anos mais ou menos, eu fiz a minha primeira viagem para o exterior. Apesar de eu ser casada com uma pessoa que viajou o mundo inteiro, o Brasil inteiro e até fora do país, eu nunca tinha viajado para fora do país. E aí, há 3 anos, eu fui para fora do país. E lá, eu não queria muita coisa, eu queria pouca coisa, eu queria conhecer, ver alguma coisa. Aí tinha algumas meias lá, eu trouxe. Mas essa eu trouxe de lá. Obrigada. Essa eu trouxe de lá. Aqui não tem ainda, não, mas logo tem. Renata, tem uma pergunta para você. A sua arte e a arte de outros artistas negros com a temática afro tem circulação? Quais são os espaços de possibilidade de exposição desses trabalhos? Bom, essa é uma discussão bem atual. Só um minuto, Renata. Eu vou aproveitar e vou fazer a outra, que esse é o segundo bloco e último, aí você responde. Você falou sobre a conexão com a ancestralidade. Queria saber o que você acha da perspectiva afrofuturista. Texto da Stephanie Ribeiro anteontem, acho, falando um pouco sobre isso, inclusive. A partir da perspectiva do pessoal da Batecu, Geração Tombamento, a dona Lídia Garcia, que é a mãe da Geração Tombamento. Quando eu conheci a Lídia, eu pensei, gente, o que é isso? Agora a gente tem um nome para isso, é tombar. Não tinha. Tombei. Mas essa pergunta sobre o mercado ela é bem importante, porque na minha tese no doutorado eu fui a algumas galerias perguntar sobre o espaço de representação de artistas negros e negras por esses galeristas. E tinha galeristas que teve um especificamente que ele ficou com tanto medo de me receber, porque primeiramente eu mandei os questionários sobre o que eu queria saber por e-mail. E como eu não tive muitas respostas, uma curadora negra, que é minha amiga, Fabiana Lopes, deu uma dica. Ela falou, bom, acho que é importante você ir pessoalmente entrevistar essas pessoas, para elas verem a sua cara preta, verem como você se expressa. Enfim, eles têm que ver a gente nesses espaços. Teve um que ficou com tanto medo, cada vez que eu conversava com ele, ele ia para um lugar e não podia me receber num dia, marcava para outra semana. Aí, uma hora, ele disse que ele também era negro, no fundo. Né? Aquela história que a gente... Um homem branco, de 1,90 m, loirado. Né? Então, aquela história que a gente conhece. Tudo bem, o vô dele pode ter sido negro, mas ele não é. Né? E mesmo que ele se considere, ele não é visto dessa forma na sociedade. Né? Aí eu falei para ele, não se incomode, eu não vou mais te entrevistar, e tirei essa pessoa da minha lista. E engraçado que, na semana seguinte, abriu uma exposição de um artista negro na galeria dele, que é Jaime Laureano, que é um dos artistas mais zulus da arte afro-brasileira. Ele vai com a lança já espetando todo mundo e falando o que ele acha. E ele traz assim, alguns discursos que consideram agressivo, né, porque ele aponta a questão do racismo e dessa exclusão mesmo nesse ambiente, na história da arte. E tem muitos artistas. Né, e o que eu fui observando com essa pesquisa, e até pelos meus amigos, né, não é que esses artistas não estão nas galerias porque não existem. Não estão porque ainda há muito medo de se discutir racismo na sociedade. E há medo, então, de se discutir racismo dentro das galerias do próprio sistema de arte. Né? O sistema de arte ele é um reflexo do que é a nossa sociedade. Hoje mesmo eu falei, então, se tem poucas mulheres em ascensão,
mulheres negras em ascensão na nossa sociedade, isso se reflete também dentro das galerias. Então, fui percebendo, a partir dessa pesquisa, que existe um medo de discutir esse assunto, que as pessoas têm medo de se depararem com o seu racismo, né, dentro do ambiente da galeria, que é um reflexo do racismo estrutural. Porém, fora do Brasil, tem muitos colecionadores e curadores interessados no que tem se produzido por aqui. Então, existe uma necessidade, na verdade, um parto a fórceps, por parte dos historiadores, dos críticos, das instituições, onde eles estão no movimento de se reverem, onde estão os negros nesses espaços, né? Então, por exemplo, agora acabou na Pinacoteca do Estado a exposição Territórios, onde o curador, diretor, Tadeu Chiarelli, fez uma revisão em todo o acervo, buscando esses artistas negros, né? Quem são eles? O que temos? O que falta? Ele deu continuidade, portanto, ao trabalho do Emanuel Araújo, que foi diretor da Pinacoteca do Estado por 10 anos e adquiriu muitas obras desses artistas, né? E foram levantadas 106 obras de artistas, sendo que apenas 2 são mulheres, né? Esse movimento da Pinacoteca, ele foi registrado pela revista O Menelik Segundo Ato, que é hoje a única publicação que tem escrito sobre essa produção. E daí fiz a curadoria das mesas do seminário com Tadeu Chiarelli, e sai a revista especial agora sobre essa iniciativa. Então, fora do Brasil, existem curadores negros, como a Elvira Djangani Ossé, que ela é afro-espanhola, ou o Koi Enzor, que é nigeriano, que foi curador da Bienal de Veneza, que são curadores negros e que estão fazendo exposições onde eles colocam um monte de artistas negros e eles não colocam o título artistas afrodescendentes. Vamos usar da estratégia dos brancos, né? A gente vai nos museus, são só artistas brancos, e ninguém fala que é arte europeia, né? É só arte. Então, a ideia agora é essa, a estratégia é essa. Vai ter espetáculos só de artes visuais, de dança? É só dança de matriz afro, ou com referência à matriz afro. É uma exposição de artes visuais? É só artista negro. E sem explicar por que é só artista negro, porque é só arte, entendeu? Então, tem alguns curadores nesse movimento. Então, no Brasil, agora, esses diretores e curadores e galeristas, se não acompanharem esse movimento, eles vão ficar fora. Eles vão ficar fora do mercado mundial, né? Então, o movimento está acontecendo de fora para cá. Pensando no afrofuturismo, né? Teve um encontro ano passado no Instituto Goethe que foi focado só em afrofuturismo. Eu estou compreendendo agora essa perspectiva, mas uma das premissas do afrofuturismo é um pouco no sentido de não remoer tantas as questões do passado, né? Para darmos passos adiante. Só que eu acho que não dá para a gente deixar algumas questões de lado. Enquanto a gente não resolver isso que a Helena acabou de trazer, que as reclamações e as denúncias que chegam no SOS Racismo são de jovens negros assassinados, ou seja, a gente não conseguiu vencer o próprio Estado, que é o Estado que tem que nos proteger, nos oferecer casa, educação, saúde, não tem como a gente avançar aqui no Brasil, no afrofuturismo, nessa perspectiva, né? Porque primeiro a gente tem que vencer isso que é básico, isso que é direito. É o que eu disse. Nós temos ainda muito, a gente não conseguiu vencer ainda a questão do genocídio da juventude negra, porque a cada 23 minutos e 30 segundos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, nós temos muito o que fazer ainda. Essa energia que se gasta em tentar derrubar uma companheira deve ser gasta de outra forma, porque assim a gente não vai estar trabalhando para eles. A gente vai estar trabalhando defendendo os nossos. Eu tenho certeza, isso é uma coisa que eu sei, eu tenho certeza, que quando um jovem negro for assassinado e a gente conseguir colocar 10 mil pessoas, 10 mil mulheres negras lá na Paulista, o policial, na hora de apertar o gatilho, ele vai pensar 2 vezes. Ele vai lembrar da gente. Entendeu? Eu queria agradecer a participação das meninas e dizer que a gente vai fazer as considerações finais
Queria que vocês falassem qual é o principal desafio que vocês encontram agora para a continuidade do trabalho de vocês. Queria agradecer também e queria começar pela Jari. Gente, muito obrigada. Hoje foi a primeira vez que eu falei do livro sair por editora, depois que eu assinei o contrato, né, que foi semana passada. Por isso que eu chorei, porque eu estava precisando. Acho que a principal dificuldade é conseguir chegar onde as pessoas brancas já estão, né? Então, tem a Flip, e diz que é a Flip das mulheres, mas não tem escritora negra. A livraria, os livros que estão de destaque são livros internacionais. Sabe, assim, essa é a dificuldade mais básica, né? E é ridículo que seja tão básica, né? A dificuldade é a gente ter as mesmas oportunidades, né? E eu falei tanto disso na minha vida inteira, falando sobre militância e tal, mas teve um dia assim que caiu a ficha, que eu não tinha as mesmas oportunidades que outras pessoas. Isso foi bem foda, assim, de aceitar que eu estava vivendo tanto, né? Desculpa o palavrão também. Mas eu acho que é possível a gente superar isso com o que a gente já tem feito e com o que foi feito com os meus livros, com o meu livro, com meus cordéis, né? A gente divulgar as coisas que as pessoas fazem, apoiar os nossos trabalhos uns dos outros, né? Não ter preguiça de compartilhar um linkzinho que seja no Facebook, no Twitter, sabe? Isso faz muita diferença, né? A gente sabe que faz muita diferença. Então, não tem preguiça disso, divulga, apoia, né? Porque eu acredito nisso, né? Eu não sei se eu sou ingênua, mas eu acredito que quando a Renata avança, quando a Eliana avança, quando eu avanço, todos nós avançamos, né? E é por isso que eu faço o que eu faço. Quando eu parar de acreditar nisso, aí eu paro de fazer o que eu faço. Obrigada, gente. Amei muito. Os desafios nas artes visuais, acho que a gente está num momento de superação de alguns deles, ou de começar a superar. Então, é pensar a bibliografia específica. Em breve eu vou publicar a minha tese, porque é uma visão mesmo histórica do que a gente aprendeu, né? Então, foi indicada para publicação, vou publicar. E tem outras pessoas que vêm aí com trabalhos interessantes, a Janaína Barros, o Wagner Viana, a Renata Bittencourt. São nomes de pesquisadores negros pesquisando negro. Então, isso para a academia é muito novo. Negro falando de negro, porque antes eram os brancos falando de negros, né? Então, é a gente falando da gente, da nossa perspectiva. Mas, assim, eu vejo que Jaride, Eliane, Suede, a gente está num lugar muito privilegiado, né, diante das nossas companheiras. E eu acho que o nosso desafio ele ainda está no lugar do básico, de fato, né? Quando eu falo do que eu faço, já ouvi gente falando: mas esse carro é seu, não foi seu pai que te deu, né? Não, tudo que eu tenho na minha vida eu trabalhei para ter, tudo. De sair 5 horas da manhã para ir para a faculdade e chegar em casa 2 da manhã e dormir muito pouco, né? Então, a gente ainda, apesar das políticas públicas, ainda é um momento de sacrifícios, eu acho, né, para a gente conseguir ter. Eu falo que eu acabei o doutorado, aí talvez na cabeça de algumas pessoas seja muito florido, mas eu tinha acabado de me separar e eu tenho 2 filhos bebês, né? E eu não tive nenhuma ajuda do meu companheiro. Do ex-companheiro, na verdade, do pai das crianças. Então, acho que o desafio maior do povo negro aqui está nesse sentido ainda muito básico, né, muito inicial, que é de pensar afetividades, de pensar laços de solidariedade. Acho linda a palavra sororidade, né? Mas ela não vejo ela praticada de fato, vejo ela muito falada e pouco utilizada na ação, né? Na ação cotidiana, estou falando. Porque esse evento ele é magnífico, ele é necessário. Mas depois que aqui, como que a gente faz para dar essas continuidades, né? É ajudar a companheira que tá gestante, é ajudar a companheira que tem um filho pequeno, é ajudar um companheiro que está tentando realmente arranjar trabalho depois de sair de uma prisão, depois de sair das drogas. Eu estou falando de coisas muito cotidianas e pequenas, né? Então, eu acho que o nosso desafio é pensar que é nós primeiro, né?
que é nós, povo negro, primeiro. A gente se ajuda primeiro, depois a gente ajuda quem precisar, né? Então, é pensar nessa união. Isso que a Jarid falou, compartilhar o link, né? Essa coisa que os norte-americanos fazem, né? De se apoiarem na rede. Porque o inimigo está fora, o inimigo não é a gente. Né? Mas é, ao mesmo tempo, respeitar quem veio antes. Ouvir quem veio antes e não achar que está inventando a roda. Né? Então, eu acho que os nossos desafios eles são muito básicos. E obrigada pela oportunidade de voltar à atividade. Bem, o grande desafio, na verdade, é a gente fazer as coisas, é ser exemplo, né? O meu grande desafio daqui para frente é ser exemplo. Eu penso assim porque eu tenho 2 filhos e a maior dificuldade de se ter filho é de ser exemplo. Porque o filho, a minha mãe me ensinava assim, ela falava assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. E eu ficava assim, como assim? Como assim? Eu tenho que fazer o que a minha mãe faz, né? E aí, agora, parece que cada coisa que a gente inicia, cada projeto que eu inicio, parece que eu estou gestando um filho e eu vou ser exemplo para uma ou outra pessoa. Então, essa é a grande dificuldade. E desafio eu adoro, né? Nasci para isso. Adoro. Eu quero dizer a vocês que realmente eu estou extremamente feliz, pode não parecer, mas eu estou extremamente feliz, porque a sororidade ela é difícil. Eu tenho 5 mulheres trabalhando comigo na Bugnaip. Olha, eu vou te falar, viu? Dentro da Bugnaip eu tenho 5 e tenho mais 2 que trabalham fora. E alguns homens e os homens, né? Os homens a gente deixa para outra hora. E no começo eu ficava louca com as mulheres e eu não sabia que esse nome sororidade era o que eu estava fazendo, chamava sororidade. Mas quando eu montei a Bugnaip, eu queria ter mulheres trabalhando comigo, porque uma mulher é um pouco mais velha e ela sempre fez aquilo e ela não ia conseguir trabalho em outro lugar e eu ia fazer ela render. A outra mulher é muito jovem, mas é uma mulher bem qualificada, formada, durona. Então, são 5 lá dentro e mais 2 trabalham fora. E aí, de vez em quando, eu chegava lá, tinha uma chorando, que discutiu com a outra, e eu olhava assim, eu falei, vocês têm que trabalhar. Para com isso, vocês têm que trabalhar. Eu vou colocar todo homem trabalhando aqui. E aí, com o tempo, depois de 1 ano, eu fui entender que era TPM. Depois de 1 ano eu entendi que era TPM. Olha, eu, mulher, com uma filha adolescente, né, que vivo isso no meu mês a mês, eu vivo essa turbulência, esse monte de hormônios que faz o mundo circular, porque a mulher entra na TPM, ela fala assim, não, sai de mim, sai de perto, entendeu? Ou então, eu vou fazer tal coisa, porque está com um hormônio borbulhando. E aí eu falei, não, eu tenho que manter essas meninas, essas mulheres trabalhando comigo de alguma forma. Aí quando eu via que, um belo dia eu cheguei, tinha uma chorando na recepção, a outra pegando a bolsa para ir embora e a outra gritando. E eu subi as escadas, porque a produtora tem uma escada. Aí eu falei assim, vem aqui, Eduarda, vem aqui. Eduarda, você para de chorar. Vanessa, você vai para a academia. Meire, se acomoda. Acabou. Cada um no seu lugar. Que TPM do inferno é essa? Então, é a sororidade. Né? Isso também é a tal da sororidade. Muito obrigada. Queria só fazer um adendo, uma parte na fala da Eliane, porque para a gente ter o cuidado, assim, que a desculpa que os homens usam é que a gente tem TPM. E a mulher que trabalha, ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem o companheiro.
a gente sabe que a mulher que é casada ela tem 70% mais de trabalho do que o homem que é casado. E quando ela trabalha fora, e quando ela tem crianças, eu acho que tem uma hora que tem uma pressão, mesmo fora da TPM, né, que a gente segura para não chorar, porque a gente está no local de trabalho, e para o local de trabalho a gente não leva o que acontece na vida do dia a dia, né? Então, eu queria só fazer esse adendo, porque é uma particularidade nossa, cada mulher reage de um jeito à TPM, mas a gente está numa sociedade da insensibilidade, né, e que não vê que as nossas atribuições elas são infinitamente maiores do que as dos homens. Mas a TPM, para mim, é maravilhosa. Eu adoro, eu acho fantástico, porque eu sempre falo que a gente faz alguma transformação nesse momento, que é a TPM que movimenta o mundo. Eu, mais do que ninguém, eu trabalho na Bugnaip, eu trabalho no SOS, eu faço parte do plano de menina, tenho 2 jovens negros adolescentes, uma sogra que teve AVC e um marido que é louco. Então, eu sei mais ou menos como funciona. Eu sei como é que funciona. E eu acho ótima a TPM, que eu coloco tudo no seu devido lugar nesses momentos. Quando as meninas, a Bruna, me chamou para vir para Latinidades, ainda não tinha criado Mais Amor Entre Nós. E aí eu vou utilizar o final da fala das meninas para falar para vocês o que é isso. Mais Amor Entre Nós é uma rede de ajuda mútua entre mulheres, onde uma mulher faz uma coisa de graça para outra mulher 1 hora do dia. Aí, se não puder 1 hora do dia, pode ser 1 hora da semana, 1 hora do mês, 1 hora no semestre, 1 vez por ano. Se você é arquiteta e pode fazer 1 vez na vida o desenho da casa, a arquitetura da casa de uma mulher, isso é a Mais Amor Entre Nós. Se você é dentista, se você é médica, pode fazer um tratamento. Ou se você não é nada disso, pode ajudar uma mulher a lavar uma bacia de roupa quando ela está estudando para o mestrado. Pode ajudar na faxina. Tem gente ajudando a comer uma panela de brigadeiro sem culpa. Tem uma menina que está ajudando a meninas saírem do armário. Tem gente que está ensinando a nadar, andar de bicicleta. Eu fiz site, fiz trança, fiz cabelo. A gente se conversa. Tem gente que só está escutando. Olha, posso ouvir você falar e te dou o meu segredo, o meu ombro, o meu abraço. E aí a gente tem uma página no Facebook chamada Mais Amor Entre Nós Brasil. Também tem um site que está bugado, porque a gente está tentando fazer um aplicativo e um site que possa guardar essas informações e que vai funcionar mais ou menos como Mercado Livre, só que de graça e de mulher para mulher. Ou seja, se eu não uso mais esse sapato, eu vou tirar uma foto, coloco lá, e outra mulher em qualquer parte do Brasil pode pegar o sapato de graça, ela só paga o correio. Vai funcionar também como um banco, um lugar onde eu posso, por exemplo, oferecer um serviço de assessoria de comunicação para mulheres que estão fazendo projeto para outras mulheres. E aí você coloca lá na parte de busca, vai aparecer todo mundo que está oferecendo alguma coisa na hora de comunicação. Tecnologia é uma coisa cara no Brasil, tecnologia feminista é uma coisa mais cara ainda, mas aí a gente está aí fazendo, dando murro em ponta de faca. A gente acredita nessa sororidade, herança de mulheres negras resilientes, que faz de graça porque sabe que está cuidando da própria vida. E entendo totalmente a Eliane quando ela fala da TPM, porque eu acredito em pedagogia preta, em sororidade preta, que é aquela que você fala, baixa o facho aí, vamos conversar. É isso. Boa tarde, muito obrigada, gente. Coisa linda.